Cada Homem um Guerreiro, Livro 2, Casamento e Criação de Filhos. Lição 7. Os anos da adolescência. Quem está no controle? Tópico 1. Quem está no controle? Conheci Mateus e Samantha na igreja deles. Mateus era um bom líder, mas algumas vezes tinha a tendência de ser controlador. Isso ficou especialmente evidente quando sua filha Letícia fez 14 anos. Na 7ª e 8ª série, começaram os convites para festas e Mateus estabeleceu uma regra: nada de sair com rapazes até completar 16 anos e ponto final. As amigas de Letícia já saíam com rapazes, mas como aos 14 anos ainda não podiam dirigir, os pais sempre estavam por perto ou envolvidos em alguma forma nos eventos. Os programas de casais tornaram-se mais frequentes no ensino médio. Letícia era uma moça simpática e querida por todos, mas toda vez que um rapaz a convidava para sair, Mateus reiterava com toda veemência sua regra: antes dos 16, não. Samantha percebia a humilhação de Letícia por ser a única da turma que ainda não havia saído com um rapaz. Infelizmente, nem Mateus nem Samantha perceberam o ressentimento que crescia dentro da filha. Letícia achava que a regra era totalmente injusta. Ela ficava com vergonha quando suas amigas perguntavam por que ela não podia sair com alguém. Parecia que o pai não confiava nela. Toda vez que ela tentava conversar sobre o assunto, a discussão terminava com palavras ásperas e lágrimas. Mateus sentia que sua liderança estava sendo desafiada. Afinal de contas, ele estava tentando proteger sua filha. A comunicação entre eles cessou completamente. Quando o aniversário de 16 anos chegou, Mateus e Samantha organizaram uma grande festa de aniversário para Letícia. Houve um suspiro de alívio, uma vez que a regra de namoro não estava mais em vigor. Mateus e Samantha esperavam que as coisas voltassem a ser como eram. Não haveria mais brigas sobre namoro, mas mal sabiam eles o que teriam pela frente. Letícia parecia feliz. Sua festa de aniversário foi um grande sucesso. Vários rapazes que Mateus e Samantha não conheciam compareceram. Eles eram meio esquisitos e fizeram com que Mateus e Samantha se sentissem desconfortáveis, pois era óbvio que os rapazes tinham algum interesse em Letícia. A maior surpresa veio nas semanas seguintes. Quase toda noite, Letícia saía com alguém. Agora que podia dirigir nos Estados Unidos, a idade mínima para tirar a carteira de motorista é 16 anos. Os encontros aconteciam na escola ou em outros lugares. Muitos rapazes eram desconhecidos, nomes novos para Mateus e Samantha. Letícia praticamente não ficava em casa. Os pais não conseguiam obter respostas diretas às perguntas sobre onde ia, o que estava fazendo e com quem. Muitas vezes desconfiavam que ela estivesse mentindo. Quando os pais conhecem algum dos namorados, ficaram muito preocupados. A maioria não era do tipo de companhia que desejavam para sua filha. Agora as brigas eram sobre o horário, onde e com quem ia. Ela parecia odiar estar em casa e, para o desespero deles, algumas vezes passava a noite fora. Assisti com profunda tristeza a quebra da comunicação entre Letícia e seus pais. Infelizmente, Mateus estava imitando o estilo de educação nos anos 50 que recebera de seu pai. Ele nunca procurou ou pensou em outra opção. A primeira a suspeitar foi Samantha. Letícia estava enjoada e parecia mais cansada que o normal. Aos 17 anos, Letícia estava grávida. Quando Mateus recebeu a notícia, chorou. Questão: o que você acha da história acima? Escreva pelo menos 3 observações. O que você acha da ideia
de Mateus de que suas regras protegeriam sua filha, como isso fazia Letícia se sentir? Em sua opinião, por que a comunicação entre Letícia e seus pais foi interrompida? A lição 5 apresentou os 3 princípios bíblicos da criação dos filhos. Como esses princípios poderiam ajudar Mateus? Como ele poderia tê-los aplicado? Anote suas ideias abaixo em cada item. Educar filhos é uma responsabilidade que Deus deu aos pais. Os filhos formam sua autoimagem com base no que eles acreditam que seus pais pensam deles. As palavras ditas a uma criança determinam seu destino. Tópico: o resultado do controle. Por que o controle é uma estratégia ruim para a educação dos adolescentes? O controle deve ser apropriado para cada idade. Quando os nossos filhos nascem, é óbvio que precisamos controlar quase todos os elementos da sua vida para protegê-los. No entanto, se desejamos que eles amadureçam como adolescentes, o controle pode ser um obstáculo para que eles se desenvolvam como adultos responsáveis. Quando minhas filhas fizeram 13 anos, tive a seguinte conversa com elas durante nossos momentos especiais de pai e filha. Sabe, querida, ser uma adolescente significa que você está se transformando em uma pessoa adulta. Por isso, mamãe e eu começamos a tomar menos decisões por você e você tomará mais decisões sozinha. Aos 13 anos, entregamos a elas o controle total sobre o orçamento anual para roupas. A cada ano, nós lhe atribuíamos mais responsabilidades. Criamos um ambiente de confiança e amor para que elas aprendessem, mas deixamos que cometessem seus erros e assumissem suas consequências. Todos nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que de nossos sucessos. Se não deixarmos nossos filhos pensar, tomar decisões e fracassar, eles nunca aprenderão. Prejudicaremos nossos filhos em sua capacidade de raciocinar, avaliar diferentes opções e tomar boas decisões. Quando os pais aplicam uma estratégia de controle a seu filho adolescente, isso geralmente conduz a 2 consequências negativas e imprevistas. Em primeiro lugar, essa estratégia obscurece ou anula completamente a responsabilidade número 1 dos pais, educação de seus filhos. Em segundo lugar, isso significa que os pais estão tomando as decisões no lugar dos filhos. Isso impede que eles aprendam as lições decorrentes do processo de tomada de decisões. Tópico: foco no treinamento. Em vez de nos concentrarmos no controle de nossos adolescentes, deveríamos voltar nosso foco para o treinamento, a capacidade de pensar e tomar boas decisões sem a nossa ajuda. Dessa forma, com o tempo, eles adquirem experiência aprendendo com as consequências boas e más de suas decisões. Esse também é o caminho para tornar-se um adulto autossuficiente e responsável. Quando nós pais fazemos o controle do nosso objetivo, tudo passa a girar em torno de nós e não em torno dos nossos filhos. Somos nós que fazemos as escolhas, somos nós que tomamos as decisões pelo adolescente. Porém, quando fazemos um treinamento, o nosso objetivo, cada decisão se volta para eles e as possíveis consequências que enfrentarão. Esse processo deve iniciar alguns anos antes de eles se tornarem adolescentes. Quando minhas filhas estavam no ensino fundamental, muitas vezes orei para que, se estivessem tomando decisões erradas, pudessem ser descobertas. Eu queria que elas aprendessem sobre as consequências antes que o custo das más decisões fosse alto demais. Em famílias voltadas para o controle, as primeiras decisões realmente importantes que os filhos começam a tomar ocorrem na adolescência. Nesse estágio da vida, provavelmente essas decisões serão tomadas quando os pais não estiverem por perto. E muitas vezes envolve álcool, sexo ou drogas. Se nossos filhos não passarem pela experiência de tomar suas próprias decisões,
e sofrerem as consequências, o custo das más escolhas como álcool, sexo e drogas poderá ser extremamente alto. Em vez de colocar o foco no controle de nossos adolescentes, deveríamos concentrar-nos em ensiná-los a pensar e tomar boas decisões sem a nossa ajuda. Questão: o que você pensa sobre as duas consequências da estratégia de controle na educação dos adolescentes? Anote pelo menos uma observação para cada uma. Primeiro, isso pode obscurecer ou anular completamente a responsabilidade bíblica número 1 dos pais, o ensino dos filhos. Segundo, isso significa que os pais estão tomando decisões em lugar do filho. Isso impede que os filhos aprendam as lições que acompanham o processo de tomada de decisões. Quando a minha filha mais velha, Stephanie, fez 13 anos, os meninos começaram a frequentar a nossa casa. Levávamos Stephanie e seus amigos ao shopping, ao cinema, ao parque. Na maior parte do tempo, encontrávamos motivos para estar por perto, ou convidávamos a turma para comer pizza e assistir um filme aqui em casa. Criei o hábito de ter momentos especiais com nossas filhas 2 ou 3 dias depois de saírem com um rapaz. Eu queria conversar sobre o que ela estava aprendendo sobre meninos e relacionamentos. Com o tempo, o Senhor me mostrou um método de ensino bem eficaz para adolescente. Faça perguntas, depois cale a boca e escute. Lembro-me quando ela tinha 16 anos. Estávamos no Burger King conversando sobre seu relacionamento mais sério e mais recente com um garoto. O padrão para essas conversas sobre namoro já havia sido estabelecido e agora progredira para situações reais. Estava na hora de fazer perguntas mais sérias. Comecei a conversa dizendo: Stephanie, você está se tornando uma linda mulher e algum rapaz terá a sorte de se casar com você um dia. O que você gosta no Johnny? Houve uma pausa. Ela corou e disse: não sei. Ele é uma gracinha. Caímos na risada e depois de alguns minutos fiz a segunda pergunta: com que tipo de homem você quer se casar um dia? Houve outra pausa, mas uma resposta mais séria: não sei. Esse processo de ajudar nossos filhos a pensar é um dos maiores presentes que podemos dar a eles. Nos anos seguintes, fiz muitas perguntas. Você quer se casar com um homem espiritual? Isso é importante para você? Em que estágio de compromisso você está com ele? Quais são os limites no aspecto físico do seu relacionamento? Como ele trata a mãe dele? Como o pai dele trata a mãe dele? Porque se você se casar com esse sujeito, será assim que ele a tratará. Ele conseguirá sustentar você para não precisar trabalhar fora depois que vierem os filhos? Ou você deseja trabalhar fora mesmo depois de ter filhos? Essas perguntas foram feitas ao longo de um período de 2 a 3 anos em nossos encontros especiais. A grande maioria não foi respondida na hora, mas ficou na mente de minhas filhas para que pensassem a respeito, lutassem com a questão e a discutissem em seu círculo de amigas. Boa parte da tarefa dos pais durante anos da adolescência é ajudar nossos filhos a pensar sozinhos. Boas perguntas são veículos excelentes para isso. Muitas vezes as perguntas voltam para mim depois de minhas filhas terem meditado sobre elas e ouvido as amigas também. Isso conduziu a algumas discussões substanciais. Foram oportunidades para dar exemplo de minha própria vida relativos a namoro, casamento, limites e valores. Às vezes a pergunta era: o que você e a mamãe fizeram? Dentro dos limites do bom senso, compartilhei erros e acertos. Também contei histórias de outros casais, decisões boas e ruins que tomaram e as consequências dessas decisões. Foi um tempo bom de deixar minhas filhas aprenderem com nossos arrependimentos e talvez de evitar repetir alguns deles.
Tive dezenas de conversas assim com minhas filhas. Falamos sobre homens, dinheiro, relacionamentos, o que as pessoas pensam sobre nós, autoestima, vida com Deus, pessoas feridas e como lidar com os desapontamentos da vida. Também rimos e nos divertimos. Meu objetivo não era dizer a elas o que fazer ou pensar. Meu objetivo era plantar uma semente e desenvolver nelas a capacidade de meditar sobre essas questões. Esse processo de ajuda nossos filhos a aprender, a pensar, é um dos maiores presentes que podemos lhe dar. Mas isso só acontece se estivermos uma comunicação aberta e de confiança com eles. Ter uma estratégia de controle mata a comunicação e ensina nossos adolescentes a esconder as coisas de nós. Uma vez que isso acontece, nossa capacidade de influenciá-los praticamente morre. Interrompa aqui a lição, caso a tenha dividido em 2 semanas. Tópico: o que está realmente acontecendo? Descubra ao fazer perguntas. Fazer perguntas é uma habilidade importante para descobrir o que realmente está acontecendo dentro dos nossos filhos. Provérbio 18:13 é um de meus versículos favoritos sobre a criação de filhos. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Grifo acrescentado. Falar rápido demais, sem realmente saber o que está acontecendo dentro do nosso filho, é um tremendo erro. Acabamos lutando contra as questões erradas. Meu amigo Wilson é um bom exemplo. Wilson e sua esposa Rizeli têm 2 filhos maravilhosos. Tudo estava indo bem até sua filha Flávia chegar à 7ª série. Ela começou a violar todas as regras, apresentar um mau comportamento e desobedecer. Ela estava deixando os pais malucos. Wilson trabalhava até tarde no banco e todas as noites após o trabalho treinava o time de beisebol do filho, que competia no campeonato regional. Seu filho Davi era o lançador e quando não havia jogo treinava com o pai. Algumas vezes, quando Wilson chegava em casa, Roseli estava em lágrimas depois de brigar com Flávia. Wilson ficava bravo e disciplinava a menina. Os pais não sabiam o que fazer quando Wilson me procurou e relatou o que estava acontecendo. Enquanto eu fazia perguntas, Wilson disse algo que acendeu uma luzinha vermelha. Durante uma discussão com Flávia, a mãe perguntou: qual é o problema? E Flávia despejou essas palavras: o papai sempre está bravo comigo e passa todo o tempo dele com Davi. Naquele final de semana, Wilson levou Flávia para jantar fora e ao cinema, só os 2. Depois disso, Flávia foi quase um anjo de perfeições nas semanas seguintes. Falar com muita pressa sem realmente saber o que está acontecendo dentro do seu filho é um tremendo erro. Acabamos lutando contra as questões erradas. O que estava acontecendo realmente? Flávia sentia que estava sendo deixada de lado, que Davi era mais importante para o pai e que a única maneira de obter a atenção era comportar-se mal. Esse era o verdadeiro problema, e a mãe descobriu ao fazer perguntas. Lembre-se, os filhos formam sua autoimagem com base no que creem ser opinião dos pais a seu respeito. Quando o pai é ausente ou não se comunica, a mensagem é clara: não tenho valor, não sou amado e nem importante para ele. Essa mensagem é absorvida e transforma-se no que a filha crê sobre si mesma. Não tenho valor, não sou digna de amor, não sou querida, não sou especial, não mereço ser amada. Quando essas mensagens são enviadas com frequência por um longo período, sua filha adolescente encontrará lá um lugar onde se sentirá amada, querida e valorizada. Infelizmente, em geral, isso acontece nos braços de um homem que tirará proveito da situação. Fazer perguntas demonstra que você valoriza a adolescente. Isso comunica: eu valorizo você, sua mente, sua habilidade de pensar, sua opinião.
Quando não pergunto e apenas ordeno ou digo o que fazer, o controle passa a ser o principal. E mais uma vez, tanto nós quanto nossos filhos saímos perdendo. Isso força o adolescente a lutar por independência e se rebelar contra essa atmosfera de controle. Estabeleça para você mesmo o objetivo de sempre fazer pelo menos uma pergunta a seu filho antes de tomar uma decisão. Algumas vezes a melhor pergunta é: o que você acha? Eu e você queremos que nossos filhos adolescentes se tornem adultos independentes e responsáveis. Essa independência precisa estar baseada na sabedoria e na maturidade que decorrem da tomada de decisões e de assumir as consequências, não de um desejo de escapar do controle esmagador dos pais. Mudar o estilo de criar nossos filhos não é tarefa fácil. Exige tempo, energia e oração. Mais uma vez, grande parte do nosso modelo de educação é um reflexo de como fomos educados. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18:13. Questão: aplique o método A de estudo ao meditar Provérbios 18:13. Anote suas ideias. O que esse texto diz sobre pais que falam mal e deixam seus filhos se expressarem e mal deixam os filhos se expressarem? O versículo anterior usa duas palavras fortes, insensatez e vergonha, para referir-se a conclusões tiradas sem fazer perguntas. O que essas palavras comunicam a você? Na educação de filhos, qual é o propósito de ouvir? Reescreva o Provérbio 18:13 em suas próprias palavras. Pais cujo objetivo é controlar seus filhos, inconscientemente lhe transmitem a seguinte mensagem: você não sabe pensar, portanto eu preciso pensar por você. Eu não quero sofrer as consequências de suas más decisões, portanto, enquanto eu estiver no controle, livrarei você de seus problemas. Não creio que você tenha capacidade de tomar boas decisões ou ter sucesso. Não confio em você. Você não é responsável. Por isso tenho de controlá-lo. A tentativa de controlar nossos adolescentes aprisiona-os numa perpétua adolescência. Destrói sua autoestima, promove ressentimentos e sufoca a maturidade. Pais cujo objetivo é ensinar seus filhos querem ajudar seus filhos a aprender como pensar e tomar decisões, ajudar seus filhos a aprenderem e com as consequências dessas decisões, fazer seus filhos acreditar que podem ter sucesso, dar a seus filhos liberdade para amadurecer, manter abertas as linhas de comunicação e o foco no relacionamento. Questão: reveja as listas acima sobre controle e ensino. Escreva um parágrafo comparando a estratégia de controle com a estratégia de ensino na educação dos adolescentes. Recapitule a lição, organize seus pensamentos e anote os pontos mais importantes a relembrar dessa lição. Prepare-se para compartilhar o que escreveu. Tarefa para a próxima semana. 1. Coloque Provérbios 18 no bolso de seu bloco de versículos e memorize o texto durante essa semana. Faça suas horas devocionais com base nas seguintes passagens: Eclesiastes 11, 9 a 12, 14, Provérbios 23, 1 a 28, Provérbios 24, 1 a 34. 3. Planeje um momento especial com um de seus filhos ou netos. Prepare-se para relatar suas experiências ao grupo. 4. Essas lições incluem mais leituras. Use uma caneta colorida, sublinhe os trechos essenciais para facilitar sua tarefa de escrever pontos a relembrar. 5. É importante refletir e revisar. Faça a avaliação das lições 1 a 8. Procure dar respostas sem olhar o texto. Depois vá até o final do livro e confira as respostas. Termine todas as lições que ainda estiverem incompletas.